Então, queridos, o tema da semana passada foi o espírito de Caleb e hoje é a parte 2. E olha que fala lá em Números 14, do 21 ao 24. Fala bem assim, ó. Acompanha aqui no telão, por favor. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra com juramento, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Então é tão maravilhoso, né, que a atitude de Caleb, dele obedecer, dele falar assim, ó, eu vou tomar posse, né, eu vou e vou tomar posse. Deus falou assim, ó, esse meu servo Caleb, como ele teve essa atitude diferente, essa mentalidade diferente, além de eu abençoá-lo com a promessa, eu vou abençoar ele e a família dele, amém? Então, queridos, quando a gente tem essa mentalidade, essa atitude renovada, Deus não vai somente abençoar a minha vida, vai abençoar toda a minha família, amém? Quantos creem? Amém. E também falei um pouquinho que foi um processo, né? Aquele povo sair do Egito foi um processo. Né, eles ficaram 400 anos como escravos, aí Deus preparou Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito. Então hoje, amados, nós somos libertos da escravidão do pecado, amém? E do mundo. Então quando eu e você, nós entregamos a vida para Jesus Cristo, nós somos libertos do mundo e do pecado, amém? Não estamos 100%, vamos sendo transformados dia após dia, né? Mas vamos caminhando, amém? Então a gente pode subir 3 degraus, 4, 5 e descer 1, mas a gente vai continuar subindo, amém? Rumo ao céu, rumo à terra prometida. Só que o grande desafio de de Deus, não foi tirar o povo do Egito, mas sim tirar a mentalidade do povo, né? A mentalidade de escravo. E isso que é um desafio para a gente hoje em dia também. Né? A gente somos libertos do mundo e do pecado. Somos libertos, graças a Deus. Mas tem costumes que nós temos ainda que são lá do passado. E é difícil a gente abandonar. O interessante é que assim, Deus fala, vem como está. Eu estou fumando, eu estou com problemas com vício, não tem problema, queridos. Vem como está. E Deus vai trabalhar, mas a gente tem que se esforçar. Né? A gente ficar parado e só pedindo, Deus pode fazer. Mas a gente tem que se esforçar para tomar posse da promessa, para tomar posse do nosso livramento, né? Interessante que, por que os 10 espias não tomaram posse da terra prometida? Porque eles, diferente de Caleb, eles continuaram com essa mentalidade de escravo que eu falei para vocês. Né? Chegou a um ponto deles falarem assim, vamos levantar um líder e vamos voltar lá para o Egito. Misericórdia. Eles se esqueceram, queridos, de 400 anos que eles viveram na escravidão. Né? Quantos de nós, eu e vocês, quantos não estavam escravizados, muitas vezes com problemas de traição, problemas de drogas, problemas de roubar, problemas de mau caráter, de comprar e não pagar, e hoje Deus nos transformou, não é verdade? Né? Então, queridos, a gente tem que abandonar tudo isso e seguir em frente. Né? Não consegui em tudo, mas prossigam. Estou em dificuldade com algum pecado. Aqui na nossa igreja, Deus levanta, né? O pastor, líderes, discipuladores, que você pode confiar, que vão estar orando por você, vão estar te ajudando em cada processo, né? Aqui a gente teve no Tadel, foi muito legal, foi o fechamento da EMP, né? E teve as apresentações. Então quem veio teve a oportunidade de aprender muito com os irmãos aqui, né? Foi uma grande bênção. E teve testemunho muito forte, muito forte. Teve testemunho, queridos, não vou citar o nome, que a pessoa ela passou grandes abusos durante a vida dela, né? Mas ela aprendeu através do discipulado que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? É fácil perdoar, queridos? Às vezes é difícil perdoar uma vez, né? Quem dera 70 vezes 7, mas temos que perdoar. E perdoar não é sentir, não, é atitude, amém? Assim como amor. E quando Deus, né? Deus olhou para Caleb, né? E eu creio que quando Ele olha para mim e para você, Deus fala assim, nossa, esse espírito que o Caleb tem, que nós temos, esse é o perfil de pessoa que eu vou deixar entrar na terra prometida, amém?
Esse é o perfil de pessoa que vai entrar nessa vida cristã vitoriosa. Amém, queridos? A gente não pode aceitar menos que isso, queridos. É uma vida e uma vida em abundância. Amém? O que é a vida e uma vida em abundância? Não é no céu, queridos. Não é. É aqui na terra. A terra prometida não é o céu. É aqui na terra. E você tem uma vida vitoriosa aqui na terra. E não somente para você, para sua família também. E eu falei alguns pontos, né? Que podem ajudar nessa mudança nossa de atitude, né? Que é o quê? A gente ter o quê? Esse espírito de Caleb e o que ele vem contribuir em nossas vidas, né? Então, o primeiro ponto que eu falei, pode ir passando aí também, viu? Foi o quê? O espírito de Caleb nos liberta de uma mentalidade de escravo. Então, o espírito de Caleb nos liberta de uma mentalidade de escravo. Isso que o diabo quer, queridos. Ele até deixa você sair do mundo, mas você tem que continuar com as mesmas práticas. Não. Então, esse espírito de Caleb, ele transforma, ele nos ajuda a ter o próximo ponto, que é o quê? Assume uma mentalidade de vencedor. Então, o espírito de Caleb, ele nos ajuda a assumir uma mentalidade de vencedor, né? Então, assim, eu e você, a gente ser humilde é o quê? Assumir nossos erros. Eu pequei, eu vou confessar, né? Eu roubei, eu vou devolver. Eu magoei alguém, eu vou pedir perdão, né? É você ser sempre o primeiro. Outra coisa, é você ser uma pessoa nobre. Lembra da ilustração do espelho e da janela que eu falei? Como que funciona? É o espelho. A pessoa que ela é nobre, ela olha para a janela e ela acredita o sucesso e a vitória dela para Deus e para as pessoas, amém? E a gente tem que ser assim também. E quando ela erra, quando ela fracassa, ela olha no espelho. Ela não, eu errei, eu sou responsável. Não é meu pai, não é minha mãe, não é o vizinho, não é o pastor, não é o meu patrão, não, sou eu. Mas graças a Deus, por eu reconhecer que eu sou pecador, que eu falhei, eu posso pedir perdão para Deus, e Ele vai me libertar, Ele vai me curar, e eu vou ser um sucesso em todas as áreas. Amém? E vamos hoje para o terceiro ponto, né? Começa hoje a segunda parte da mensagem. O espírito de Caleb prioriza a palavra de Deus. Olha o que fala lá em Números 14, do versículo 22 ao 24. Fala bem assim, ó. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Né? Então, queridos, por que aqueles 10 espias eles não conquistaram a terra prometida? Por 2 grandes motivos. Primeiro, que eles foram incrédulos, e segundo, porque eles não obedeceram, né? Olha o que fala no 23 agora aqui, ó. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais, sim, nenhum daqueles que desprezaram a verá, né? Então, queridos, isso é interessante porque, assim, muitas vezes a gente não está dando o quê? Não está valorizando a palavra de Deus. Como assim não estou valorizando, né? Então, quer dizer, eu e você, quando a gente vem receber a palavra de Deus, ou aqui na igreja, ou no Tadel, ou no Life, é vir com muita reverência. É respeito, né? Não é por mim, não é pelo pastor, não, é pela palavra de Deus, né? E Caleb, ele valorizou, porque lá atrás Deus falou assim, ó, vai, entra e toma posse. Simples assim, né? Muitas vezes a gente não está alcançando milagres na nossa vida porque Deus está falando para tomar algumas atitudes ou mudar outras e a gente não crê na palavra, não crê que foi Deus que falou e a gente não obedece. Então, o que impede eu e você de entrar nessa vida cristã vitoriosa? Primeira coisa, a gente não crê e segunda coisa, é a gente não obedecer. Amém? Mas eu declaro que a gente vai daqui para frente, a gente vai obedecer cada vez mais, amém? E vamos crer na palavra de Deus. Aleluia. E o inverso é verdadeiro, né, queridos? Se eu e você, a gente valoriza a palavra de Deus, se a gente crê, se a gente obedece, qual que vai ser a consequência? É bênção sem medidas. É bênção sem medidas, sabe? Uma coisa que a gente aprende aqui, todo final do ano, para o começo, é a gente fazer o quê? O nosso planejamento do ano. O que eu quero para o ano de 2022, né? O ano não acabou, estamos acabando a metade, né? Mas tem muita linha para queimar ainda. Então, qual que é o segredo? Faz sua agenda, queridos, sabe? Põe o que você quer alcançar em Deus, para a sua família, para a sua vida espiritual, para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu ministério. Põe uma por uma. Vai pondo lá a data. E você vai alcançar, amém? E vai orando, e vai crendo, e vai obedecendo. Para cada pedido que você colocar, queridos, creiam,
tem uma promessa de Deus na palavra dele que vai te ajudar, que vai te auxiliar a você alcançar. Amém? Ó, o espírito de Caleb prioriza a palavra porque ama o Senhor. Então, amados, se nós realmente falamos que nós amamos ao Senhor, nós temos que priorizar a palavra, né? E como que eu priorizo a palavra? Primeiro, é ter intimidade com Deus, né? Não só vindo aqui é 1h30, é meia hora de pregação, 1 hora no máximo, né? Mas você tem a semana inteira para você o quê? Se esbanjar na palavra de Deus, né? De manhã, eu prefiro de manhã, queridos, porque à noite, quando eu chego do trabalho, eu tomo meu banho, eu janto. Se eu sentar lá na sala, né? Eu tenho que orar com minha família rapidamente, porque se eu sentar e relaxar, eu entro em off. Aí é só no outro dia. Então, eu prefiro de manhã acordar mais cedinho, aí ler a palavra, medito, né? É primícia. Mas se você faz à noite, glória a Deus. O importante é você valorizar essa palavra, amém? 24 aqui, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá, né? É tremendo, né? Quando eu e você, nós obedecemos ao Senhor e cremos na palavra, a bênção é derramada e é escorrida para toda a nossa família, né? Amém? Quem está perto, quem está longe, não importa, né? E uma coisa eu tenho aprendido, né? E eu procuro fazer. Como a gente pode valorizar a palavra de Deus? Geralmente, para quem trabalhou hoje, praticamente veio direto para o culto, eu até dou um crédito, não crédito, mas eu até entendo que possa estar cansado, possa dar umas pescadinhas, né? Mas a gente que não trabalhou hoje, né, queridos, a gente tem que fazer o quê? Qual que é o segredo? Vai, passa o seu dia normal, almoça, né? Mas vai depois do almoço, descansa um pouquinho, tira um cochilo, né? É bom, domingo é para isso, né? Quem puder, faça isso, venha descansado, né? Porque se a gente está aqui agora e está falando da palavra, se eu estou acordado, eu estou focado, eu estou valorizando a palavra de Deus, amém? E quem valoriza não despreza, né? Outra coisa também, como eu posso valorizar, né? Não ficar distraído por nada, né? Semana passada eu falei do pau que nasce torto, né? Que nunca se endireita. E eu sei que ficou cravado aqui, né? E o pessoal não vai esquecer mais a mensagem. Hoje tem aquela outra musiquinha, tá com a pulga na cueca. Sabe? Tá com a pulga na cueca, tá com a pulga, misericórdia, né? Aqui não, aqui é pulga na cadeira, muitas vezes, né? Porque é chato, sim, o pastor subir aqui, eu subir um líder e falar assim, gente, por favor, né? Como eu posso valorizar a palavra de Deus? Ah, eu quero beber água. Querido, a gente tem que estar preparado. Traz uma garrafinha, deixa do seu lado. Ah, estou com vontade de ir no banheiro. Se estiver apertado, não tem problema. Vai no banheiro, não tem problema. Mas está muito apertado mesmo? Não dá para segurar um pouquinho? Se não, fica sentadinho, né? Mas o crente está com a pulga na cadeira, o que acontece? Ele não para quieto, ele levanta toda hora, vai no banheiro e volta, e vai beber água e volta. Isso quando volta, né? E isso é uma falta de respeito, não comigo, é com a palavra de Deus. Amém, igreja? Quantos estão entendendo aí? E isso eu estou ensinando, queridos, porque eu trago para mim também, para a gente estar se vigiando, para a gente valorizar a palavra de Deus, né? E respeitá-la. Não vou nem entrar na questão de a gente reparar no relógio do irmão, ou a irmã reparar no sapato, porque isso aqui não acontece aqui, hein, amados? Amém? Aqui todos são abençoados, né? Todos, graças a Deus, se vestem bem. E vamos que vamos. Então, queridos, vamos recapitular aqui, né? Primeiro ponto que eu falei semana passada, o Espírito de Caleb nos liberta de uma mente de escravo, né? Segundo, ela nos ajuda a assumir uma mentalidade de vencedor. E terceiro, o Espírito de Caleb valoriza e prioriza a palavra. Amém. E o quarto ponto aqui, queridos, também no rápido hoje, hein? Tem mais emoções no final do culto aí. O Espírito de Caleb é um espírito de fé e de conquista. Amém, queridos? Glória a Deus. Então feche seus olhos nesse momento. Pai amado, eu quero que o Senhor venha nessa noite, nesse momento, Pai, derramar, Pai, esse espírito, Pai amado, de fé e de conquista sobre minha vida, sobre os meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, e você diga amém. Olha o que fala lá em Números 13:30, fala bem assim, ó. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha aqui, é outro naipe, né, o Caleb, né, queridos? Fala a verdade, né?
Olha o que ele fala aqui, ó, vamos subir agora, não é amanhã. Né? O pastor falou assim, pessoal, a gente tem que colar os adesivos, é agora, não é amanhã. Vamos colar aí, vamos pintar essa igreja aqui em nome de Jesus. Né? Amém? Então, queridos, queria fazer uma pergunta, né, queridos? Será que a gente está tendo esse mesmo espírito de fé no nosso coração? Né? Lembra que eu falei semana passada que a pessoa que tem a mentalidade de escravo, ela sempre fala, a pessoa que tem a mentalidade de escravo, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Né? O que é o espírito de fé e de vencedor? Né? Eu consigo, eu posso, eu dou conta. Sozinho? Claro que não. Né? Naquele que nos fortalece, amém? Sozinho não, com a ajuda dos nossos irmãos. Né? Mas, queridos, a primeira coisa que nós temos para oferecer para os nossos irmãos é Jesus Cristo. Amém? Às vezes, infelizmente, não vai ser dinheiro, não vai ser algo material, mas uma coisa que nós vamos sempre poder oferecer é o nosso ombro amigo, né? É Jesus Cristo, amém, queridos? Amém, igreja? Né? A nossa igreja tem o maior prazer em formar cestas, né, o quilo do amor, e ofertar, e vai continuar, e vai crescer, amém? Mas a gente crê que aquele irmão que receber, vai receber 1, 2, 3 vezes, e depois ele já vai estar ofertando para formar outras cestas para outras pessoas, amém? Porque nós temos o espírito de fé e de conquista, amém, igreja? Glória a Deus, amém. Interessante, né, que Caleb, ele tomou posse da terra prometida, né, ele e Josué, não foi por força, não, foi pelo nome do Senhor dos Exércitos, amém? Queridos, teve guerra, teve batalhas, que Deus só derramou o temor deles sobre aquele povo, eles começaram a se matar entre si mesmos, ficaram tão apavorados, que um começou a matar o outro, e o povo de Israel só ficou assistindo, só foram depois lá pegar os despojos, né? Então Deus quer que a gente pegue os despojos hoje, amém, queridos? A palavra fala assim, tem um versículo lá em Eclesiastes, eu acho que está em Eclesiastes 2, que fala assim, ó, o rico, ele junta, ele trabalha, ele junta, para dar para aquele que agrada a Deus. Amém, igreja? Quem toma posse dessa bênção aí? Amém? Então, queridos, que a gente seja aquele que agrada a Deus, amém? E deixa lá o homem trabalhar. Né? Manda para a gente aqui, não tem problema. Amém. Então, eu queria agora passar alguns versículos, né, que venham estimular a nossa fé, tá bom? Vamos lá em 2 Coríntios 4,13, fala bem assim, ó. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, amém? Provérbios 18:20 fala assim, ó, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, queridos, em outras palavras, né? Quanto mais eu e você, nós declaramos palavras de fé, mais o nosso coração se enche de fé e mais recebemos as promessas de Deus, amém? Então, quanto mais eu falo a palavra de Deus, né, mais declaro com a minha boca em fé a palavra de Deus, mais o meu coração se enche dessa fé e mais nós recebemos a palavra. O problema muitas vezes é que as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. Eu não sei falar para vocês o porquê, né? Tem milagres que são instantâneos, mas tem milagres que acontecem, né? A palavra fala que uma vez Jesus foi curar um cego, que Jesus foi lá e acho que foi do lodo, passou e ele falou assim, se ele estava vendo, ele falou assim, eu vejo o homem como flores. Então a cura não foi imediata ali. Aí Jesus foi de novo lá, passou de novo, aí ele começou a enxergar normalmente. Então tem milagres que não são instantâneos, mas se a gente já tiver fé, vai acontecer, amém? Que nem eu mesmo, eu tive fé no meu primeiro apartamento, que a gente ia financiar, ia pagar em 25 anos, né? Esse foi o meu limite de fé, né? Eu poderia ter orado mais, me dedicado e comprado à vista, né? Mas em fé paguei em 10 anos. Então tem milagres que são com o tempo. E olha o que está lá em Números 14, 28, 30. Ó. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram.
Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos daria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, amados, confessar é possuir, amém? Olha o que o 28 fala novamente, ó, Números 14, 28. Ó. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então, amados, confessar é possuir. Então, eu e você, primeiro a gente confessa, a gente declara o que a gente quer para Deus, e depois Deus fala, amém? E o que esse Deus fala? Deus responde, né? Deus libera o milagre, Deus opera a cura, a libertação, amém? Mas a primeira atitude é nossa, a gente declara com a boca, crê no coração, e Deus liberta a promessa, libera a promessa. Provérbios 21, 23 fala bem assim, ó. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias, né? Isso aqui é muito forte, queridos, porque o que está falando aqui, ó? Que a nossa confissão positiva vai trazer coisas positivas, mas a nossa confissão negativa, o que vai trazer, queridos, né? Coisas ruins. Então, queridos, se eu planto coisas boas, se eu libero palavras boas da minha boca, o que eu vou colher? Né? Se eu libero palavras boas sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, o que eu vou receber? Agora, se eu libero, né, porque não adianta nada a gente receber palavras de bênção aqui no nosso culto, né? A gente dá glória a Deus, sabe? A gente receber a promessa no coração, se durante a semana a gente começa a murmurar contra essa mesma palavra de Deus, porque não aconteceu na hora ou da forma que a gente esperou, né? Então, queridos, isso é para a gente ficar muito atento, porque a palavra pode abençoar, né? E pode amaldiçoar. Provérbios 12, 18 fala bem assim também, ó. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? A cura, né? Então, que tipo de palavra a gente tem liberado na nossa casa? Que tipo de palavra a gente tem liberado no nosso trabalho, né? Na nossa igreja, muitas vezes. Qual que é a palavra? Para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, né? Ah, o meu marido, ele nunca vai mudar, nunca vai parar de beber, nunca vai parar de me bater, né? A minha mulher é isso, isso e aquilo, né? O meu filho, ele não obedece, tudo que eu falo, ele não corresponde, né? Aí vou e falo mal de um, falo mal de outro, né? As nossas palavras têm gerado vida ou têm gerado morte, né? Eu creio que tem gerado vida, amém, queridos? Amém. Então, qual que é o nosso proceder, queridos? Porque fé é ir pela vista. Eu não sou perfeito, eu estou aprendendo também. Vou falar que eu sou 100%, que eu vivo, o Luciano é santo, e tudo que ele fala aqui agora, ele está vivendo. Estou longe, mas estou procurando aprender. E quando eu erro, eu reconheço e peço perdão, amados. E esse é o caminho, né? Que ninguém é perfeito. Mas não é porque nós não somos perfeitos que a gente tem que justificar isso, né? Nós temos que caminhar, temos que melhorar, temos que progredir, né? Então, qual que tem que ser a nossa palavra? Tem que gerar vida, tem que ser remédio. Muitas vezes, querido, você vê a ovelhinha que está meio afastada do seu life, liga para ela, se puder, vai lá fazer uma visita. Isso é remédio, amém? Às vezes, por uma atitude simples, a pessoa volta rapidamente, amém, queridos? Né? Não precisa ninguém pedir para você fazer isso, não precisa para o líder pedir isso, para o irmão, para o pastor, não. Tem que ser de nós, eu vou além, não precisa nem ser do seu life. Né? A gente percebe que não veio alguém aqui hoje, se você conhece, manda uma mensagem, amém? Mostre que você se importa com a pessoa, e de coração, amém, queridos? Aqui não é uma família, não é verdade? Então nós temos que ter essa atitude, e nós, com as nossas atitudes, nós vamos liberar o quê? Vida, né? Amor, alegria no Espírito Santo. Vamos lá. Olha lá. Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo, né? O que o diabo mais quer, querido, é usar nossas palavras como combustível. Então, se nós declaramos palavras de fé, de amor, de conquista, de vitória, Deus usa essas palavras para liberar a promessa sobre nossas vidas, amém? Só se a gente começa a meter pau no nosso cônjuge, no nosso patrão, né, nos nossos líderes, em qualquer lugar, em qualquer autoridade, no Bolsonaro, no próprio... É Gustavo, prefeito aqui? Nem lembro mais. Queridos, não adianta.
Não adianta, não adianta. Essa não é uma atitude de cristão. A nossa atitude é abençoar. A palavra fala lá em Romanos que toda autoridade foi o quê? Foi imposta por Deus. Se estão lá, Deus permitiu. Né? O nosso papel é sempre orar para Deus colocar as pessoas certas, né? Nem vou falar os menos piores, né? As pessoas certas, amém, igreja? Glória a Deus, né? E o diabo, ele quer usar o quê? As palavras, essas palavras que a gente usa para realmente acontecer. Fica falando que seu filho nunca vai ser nada na vida para ver o que ele vai ser. Começa a falar com o seu marido que ele nunca vai mudar. Não vai mudar mesmo. Fica falando que sua mulher é isso e aquilo. Ela vai continuar sendo isso, se não piorar. Não, é outra mentalidade, né? A gente não pode dar lugar para o diabo. Tem que dar lugar para Deus, para o Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Para esse espírito de Caleb. Então, o meu marido vai mudar sim. Ele vai ser transformado em nome de Jesus. O meu filho já é uma grande bênção, amém, queridos? Né? A minha vida financeira já está restaurada, amém? Amém? Mas tudo isso por quê? Por um propósito do quê? De edificar o reino de Deus. Né? Provérbios 18, 21 fala assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto, né? Então, sabia que as nossas palavras, elas limitam a nossa vida? Amém, queridos? Isso é muito profundo, ó. As nossas palavras, elas limitam a nossa vida. Qual que foi a atitude de Caleb e Josué? O que eles falaram? A gente vai entrar e vai possuir a terra, e vamos conquistá-la. O que aconteceu? Entraram e conquistaram e possuíram, amém? Os outros 10 espias lá, que falaram só coisas ruins, né? Eles falaram, a gente não vai conquistar, a gente não vai conseguir, a gente não pode. Eles falaram assim, ó, eu não consigo, eu não posso e não dou conta. O que aconteceu? Eles não entraram, não possuíram, nem viram a terra prometida. E todos morreram aonde? No deserto, né? Aquela geração de 20 anos para cima. É interessante, né, queridos? Eu até comentei no live na quarta-feira, que eu ia comentar no culto de domingo, eu acabei esquecendo. Todos nós aceitamos a Jesus, amém? Entregamos a vida para o Senhor Jesus, passamos pelo meio do mar vermelho, né? Fomos lavados pelo sangue de Jesus, amém? E todo mundo vai passar pelo deserto, queridos. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Se o povo passou 40 anos, né? A gente vai passar também. Mas Deus, Ele não quer que a gente fique no deserto, amém? Interessante. Quem ficou no deserto também 40 dias? O próprio Jesus. Agora, a gente quer ficar 40 anos no deserto, andando em círculo, ou só 40 dias? Né? E qual que foi a diferença entre o povo lá de Israel, que passou 40 anos no deserto, para Jesus, que passou só 40 dias? Foi Deus que falou assim, ó, vocês vão passar 40 dias, e Jesus, porque é meu filho, só 40 anos, né? O povo, e Jesus só 40 dias. Não é Deus que determina. Somos nós com as nossas atitudes. Amém? Então, queridos, deserto vem, mas que a gente possa o quê? Ouvir a voz de Deus, que nem o pastor Roberto fala, né? Às vezes vem problemas, provações, que a gente não entende o porquê. Mas o primeiro ponto é o quê? Para a gente aprender. Aí o pastor ensinou para a gente, né? Falou assim, ó, Deus, me ensina logo. Eu quero aprender logo para passar dessa situação logo. Eu não sei qual que é o seu deserto nessa noite aqui. Eu sei os meus, né? Mas pergunta para Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse deserto aqui? Me ensina, Pai. Eu quero passar logo, amém? E Deus ele vai falar no teu coração e vocês vão passar. E eu também vou em nome de Jesus, né? Então, queridos, vamos lá. Tiago 3, 4, 5. Fala assim, ó. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo. Então, queridos, é interessante, né? O que a palavra nos ensina, né? Que a palavra de Deus, que a nossa língua é como o leme do navio. O navio é enorme, né? E o leme é pequeno. Mas faz toda a diferença, né? O leme é que vai direcionar o navio para o destino certo e fazer o percurso certo. Assim também é a nossa língua. A nossa língua, ela vai determinar o nosso destino e o nosso percurso certo, né? Então, muitas vezes o pastor Roberto vem aqui, traz uma palavra poderosa, a gente dá glória a Deus, sabe? A gente glorifica a Deus, a gente crê no nosso coração aquela palavra, declara eu sou vencedor, sabe? Eu vou vencer.
Aí chega durante a semana, a gente começa a oscilar, né? Nosso barquinho começa, zigue-zague, né? Eu vou vencer. Aí você fica assim, eu vou vencer? Né? Aí começa a murmurar. Deus não quer isso, queridos. A gente tem que ser o quê? Não podemos ser pessoas de ânimo dobre, sabe? Está difícil a situação? Segura firme no barquinho. Né? O barquinho quer ir para lá, para cá. Não. Vai vir a ventania, vai vir o temporal. Quem está no barquinho, queridos? É Jesus. Amém? Então a gente tem que ser pessoas que não são de ânimo doble. Pessoas constantes, persistentes, perseverantes. A vida não é fácil, queridos. Não é fácil para ninguém, né? Mas só que a vida é uma só. Né? E cada situação que a gente aprende no nosso dia a dia é para gerar um crescimento, é para gerar uma correção. Estamos para aprender, né? E uma coisa, o pastor Roberto já falou aqui, queridos, né? Que o padrão para ser um pastor aqui na Igreja da Paz tem que ter no mínimo 3 filhos. Então eu já estou no padrão, o pastor Abraão também já está no padrão, o Henry está caminhando, né? Cadê o Henry? Henry está na porta lá, o Henry está quase lá, e a Glaze e o Jô aqui, né? A Glaze está grávida, amém, queridos? Já está no caminho também, amém? Pode ser que já venha gêmeos, né? Já fica tranquila, né? Bate a meta, né? Amém, queridos? Então é uma bênção, né? Brincadeira à parte, né? O importante é que a igreja está crescendo, né, pastor Roberto? Amém? O life do Henry já daqui a pouco vai multiplicar, né? Porque, né? Gabi, né? A Grazi, amém? Daqui a pouco já vem outro do Henry da Jana, né? Vamos que vamos. Quantos recebem aí? A Fá já operou, hein? Não, mas eu e a Fá tem no coração de ter mais filhos, viu? Talvez não naturais, né? Mas quem sabe, né? Filhos do coração, né? Deus está no controle, amém, igreja? Glória a Deus. Lá, vamos lá, Mateus 12, 37, ó. Fala assim, ó. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados, né? Então, queridos, talvez a gente tenha colhido algumas derrotas, alguns fracassos, né? Por causa da nossa língua. A gente nem percebeu. Foi que nem eu falei na ilustração do espelho, né? Da janela. Queridos, se hoje eu não estou vencendo em alguma área, fracasso é uma palavra muito forte, né? Se eu não estou vencendo em algumas áreas, eu sou o responsável, né? Se a minha esposa não está vencendo em algumas áreas, ela é responsável. Samuel, Felipe e Raquel, se eles não estão crescendo em alguma área, eles são responsáveis, porque a gente tem ensinado, amém, queridos? Então a gente tem que aprender o quê? Assumir responsabilidades, amém, queridos? E ensinar os filhos. Não vou falar que o Isaías é pequenininho, claro que não. Né? Mas o Jojo, eu já acredito que sim, o Davi, amém? A Duda, a Nicole, né? A Natália, amém? Eles já sabem o que é certo e o que é errado, amém, igreja? Então, do fruto da nossa boca a gente vai colher, amém? Então nós vamos só colher, só vamos plantar o quê? Palavras de vitória, amém, igreja? Então, queridos, só para a gente, né, tá no mesmo espírito de fé aqui, ó. Nós vamos declarar agora, ó. Eu vou declarar aí, você declara no seu coração, tá bom? Em Cristo eu vou vencer. Em Cristo eu e minha família nós vamos ser mais que vencedores. Em Cristo a gente vai vencer contra o pecado. Em Cristo eu vou ter vitória na minha área financeira, amém? Em Cristo eu vou ter meu casamento restaurado, amém, igreja? Em Cristo eu vou abrir aquele negócio que eu estou sonhando, eu vou fazer aquela faculdade, amém? Em Cristo eu vou ser um grande líder de life, amém? Vou ser um grande pastor, amém? Em Cristo nós vamos juntos conquistar essa cidade para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Em Números 14, 28, fala assim, ó, novamente, né, ó. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim eu farei. Então, queridos, vamos pensar muito bem para falar e vamos falar só coisas boas que a gente quer de Deus, amém? E assim como a gente falar para Deus, Ele fará, amém? Amém? Glória a Deus. E para finalizar, queridos, né? Por que a gente tem que ter esse espírito de Caleb? Por que a gente tem que ter por que a gente não pode ter essa mentalidade de escravo? A gente tem que ter essa mentalidade de vencedor. Por que a gente tem que priorizar a palavra e ter esse espírito de fé de conquista? Não é para a gente ser melhor que ninguém, não é para a gente ser melhor que qualquer outra igreja, porque tem muitas boas igrejas aí fora, mas é para glorificar o nome de Jesus, amém? Com as nossas atitudes, queridos. Começando aqui na igreja? Não, é lá em casa. Com a minha esposa, com meus filhos, né? A esposa com o marido, com os filhos, amém?
Sabe, é lá no nosso life, sabe, a gente sendo comprometido com o nosso líder. E também aqui na igreja, com certeza, né? Porque aqui temos uma visão, temos um sonho, e nós vamos trabalhar para ajudar o pastor, né, Roberto a conquistar em nome de Jesus. Amém, igreja? Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Amém? Queria já convidar aqui o Ministério de Louvor. Eles não vão tocar a musiquinha Tá com a Pulga na Cueca, misericórdia. Talvez no Different, estou brincando. Misericórdia, né, Jô? Né, Gladys? Encara, Monique. Estou brincando, queridos. Quebradinho só para a gente dar uma descontraída, né? Então feche seus olhos nesse momento, curva sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela sua palavra, Pai. Sua palavra, Pai amado, que se renova a cada manhã. A sua palavra, Pai amado, que traz vida, que traz restauração, Pai. E de tudo aquilo, Pai amado, que foi ministrado aqui nessa noite, Pai, o que eu peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, Pai amado, é que nós venhamos, Pai amado, filtrar, Pai, pensar antes de falar. Antes de falar sobre qualquer situação, Pai, nos ajuda, Pai amado, a não murmurarmos, a não, Pai amado, falarmos mal de ninguém, mas que da nossa boca saiam palavras que gerem cura, palavras de remédio, Pai, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, familiares, para os nossos amigos do trabalho, para o nosso life, para a nossa igreja, que nós possamos aprender que declarar é conquistar, confessar é possuir. E nós cremos que quando falamos, Deus faz. Amém, igreja?